Olá, essa é a nossa aula de revisão e vamos revisar os conteúdos de polímeros e isomeria. Vamos começar avaliando os polímeros. Os polímeros são macromoléculas, significa que são moléculas muito grandes, constituídas por unidades menores. Cada unidade menor é chamada de monômero. Os monômeros ligam-se entre si através de ligações covalentes. Então, eu tenho a junção de várias pequenas moléculas para a formação de um polímero. Aqui eu tenho um exemplo de um polímero. Inicialmente, eu tenho uma parte dele. Se eu tenho apenas uma parte de repetição, esta parte é o monômero. E aí ele começa a se ligar a outras partes iguais. Quando eu tenho a formação dessas partes iguais, ligando uma com a outra através de ligação covalente, eu tenho a formação de um polímero. Esse polímero é o polietileno tereftalato. Ele também é conhecido como PET. E daí essa sensação de a gente já ter ouvido ou pelo menos visto esse polímero alguma vez. Os polímeros, eles podem ser classificados quanto à sua natureza. A primeira classificação é para polímeros naturais ou biopolímeros. São aqueles que ocorrem naturalmente na própria natureza. Então, eles existem na natureza sem a necessidade do ser humano fazer qualquer transformação com eles. Exemplos desses polímeros naturais são a borracha, os polissacarídeos, que fazem parte da nossa alimentação, como o amido, o glicogênio, a celulose presente em árvores e as próprias proteínas. Estas classificadas como polímeros naturais. Temos a classificação de polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos ou artificiais são aqueles que são produzidos em laboratório. Então, ele vai ter a mão humana para a sua transformação, para a sua criação. Em geral, são produtos derivados de petróleo. São exemplos de polímeros sintéticos a polimetacrilato de metila, que é o acrílico, temos o PVC, o polietileno, o polipropileno e aí por diante, entre outros. Então, para classificação, devido à sua natureza, temos polímeros naturais e polímeros sintéticos. Para classificar os polímeros quanto ao método de obtenção, nós temos a classificação de polímero de adição, polímero de condensação e polímero de rearranjo. Então, essas são as três classificações quando eu observo aqui o método de obtenção deles. Vamos analisar cada um desses métodos de obtenção com exemplos. Aqui nós temos o primeiro exemplo, que é um polímero de adição. E aí, esse polímero de adição, eu escolhi o polietileno. Aqui eu tenho a estrutura do monômero dele. Então, esse aqui é o monômero, que é o etileno. E esse etileno, o que acontece é que vai se adicionar a outra molécula igual. Mas por onde será essa adição? Eu observo que esse etileno ele possui uma ligação dupla entre as duas partes da cadeia. Então, é CH2 dupla CH2. O que acontece para a formação é que uma dessas ligações ela tem que ser rompida. Quando tem um rompimento dessa ligação, é formada uma ligação desse lado e uma ligação do outro. É como se essa ligação ela se rompesse e desse origem a duas novas ligações. Então, continua ligado por uma ligação simples e a outra ligação, que formava a ligação π, ela é quebrada e aí eu vou ter duas extremidades abertas. Quando eu abro essas extremidades, o que acontece? Outra estrutura idêntica desse monômero pode vir e se acoplar do lado aqui. Então, eu tenho a formação aqui desse polímero. E aí, esse polímero ele continua sendo formado. Então, aqui eu tenho a formação por vários monômeros. Então, é assim que a adição é feita. Eu tenho um rompimento de uma ligação dupla e aí eu tenho a junção de novas moléculas, que são os monômeros, a ela.
Essa molécula aqui é o polietileno. O polietileno é o plástico mais usado hoje em dia, em razão do seu baixo custo. É usado principalmente na fabricação de objetos domésticos, revestimentos para fios, brinquedos, garrafas plásticas, cortinas, sacos, entre tantas coisas. Vamos agora a um outro tipo de polimerização. Essa polimerização aqui é de condensação. E aí, como exemplo, nós vamos usar o PET. A estrutura que forma o PET é essa daqui. A formação é por duas outras estruturas. Quando a gente fala de polímero de condensação, a gente vai entender que são aqueles que são obtidos por meio de uma reação entre monômeros iguais ou diferentes, onde há a saída de uma molécula de uma substância que geralmente é água. Então, geralmente, na união desses dois monômeros, a gente vai ter a formação de água. E é isso que a gente observa aqui com o PET. Temos duas estruturas. O que nós vamos fazer é o rompimento, ou melhor, a remoção de uma parte dessa molécula. Então, na primeira estrutura, a gente tira o OH, dá origem à molécula aqui embaixo, essa parte do monômero. E do outro lado, a gente remove o H. Quando eu juntar essas duas aqui, eu já tenho a formação da água. Então, é H2O, um dos produtos que nós vamos ter. E o outro produto é a ligação entre esses dois monômeros. E eles vão se unir exatamente por onde saiu a molécula de água. E aí eu tenho a união dessas duas estruturas. Formou a união, eu já tenho a formação aqui do monômero que forma o PET. Observe que aqui nas pontas, onde nós temos o H e H, é onde ela vai religar, né? Melhor, vai fazer novas ligações com outros monômeros iguais a esses para a formação da PET. A PET também é conhecido por outros nomes, como o Drácon, o terileno, tergal. Esse polímero de condensação é um poliéster, sendo que sua reação de formação ocorre entre álcool etilenodiol e o ácido tereftalático. Então, esta aqui é a composição por condensação. Vamos a um outro tipo de polimerização agora. Aqui nós temos os polímeros de rearranjo. Quando a gente utiliza essa expressão de rearranjo, é realmente reorganizar. Eles são aqueles em que pelo menos um dos seus monômeros sofre esse rearranjo em sua estrutura química, à medida que ocorre a reação de polimerização. Eu peguei como exemplo esse polímero aqui, que é o poliuretano. Poliuretano, ele é usado principalmente para dar origem às espumas rígidas, flexíveis, ao se misturar em outros monômeros com gás freon, que é um gás que tende a se desprender, expandindo o polímero e formando a espuma. Então, esse gás ele vai estar lá no meio da reação, durante a reação de formação do polímero, e ele vai se expandir e vai sair da espuma. Então, vai gerar vários buracos, né? Várias composições que dão à estrutura do poliuretano a parte de espuma, né? Que a gente conhece essa maciez. Na estrutura, a gente observa que eu tenho o rompimento de ligação, está aqui demonstrado, e um rearranjo de átomos. O hidrogênio ele vem para fazer a composição com nitrogênio e nós temos uma ligação que é rompida entre o carbono e a junção com o oxigênio. Daí eu tenho a formação dessa parte da estrutura com o rearranjo desses átomos. Então, o rearranjo desses átomos é o que possibilitou a formação dessa estrutura. Então, esta é a polimerização por rearranjo. Agora, começamos aqui o conceito de isomeria.
E aí lembrar o que significa isomeria. Essas duas partes que formam essa palavra são provenientes do grego. Iso significa igual e meros significa partes. Então podemos dizer que são partes iguais. Isomeria química é um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, mas a estrutura molecular e propriedades são diferentes. Aqui eu coloquei como exemplo um aldeído e uma cetona. A primeira coisa que nós fazemos para identificar se são isômeros ou não é identificar a fórmula molecular e depois observar a fórmula estrutural. Essas fórmulas demonstradas aqui são fórmulas estruturais, porque eu consigo enxergar onde estão todos os átomos que compõem essa molécula. Para achar a fórmula molecular, a gente faz a fórmula resumida disso tudo. Então, eu observo que o número de carbonos nessa primeira estrutura são 3. Vou observar também a quantidade de hidrogênios. Então, eu tenho 3 aqui embaixo, 2 aqui em cima e 1 aqui do lado esquerdo. Então, total são 6 hidrogênios e 1 oxigênio. O número 1 não precisa indicar aqui do lado, que a própria letra indica uma unidade. Vou comparar com a molécula do lado. Eu observo que ela também possui 3 carbonos, então C3. O número de hidrogênios, ela tem 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo, então um total de 6. E apresenta também somente um oxigênio. Então, observe aqui que a fórmula molecular das duas são idênticas. Porém, quando observo a estrutura, elas são muito diferentes. Então, é essa a maneira que nós vamos conhecer a isomeria. Mesma forma molecular, porém a estrutura é diferente. Dentro da isomeria, a gente tem a classificação entre isomeria plana e geométrica. Vamos dar uma atenção maior nesse momento para a isomeria plana e identificar quais são os tipos de isomeria plana nesse primeiro momento. O primeiro tipo de isomeria plana que vamos analisar é a isomeria de função. Então, observando aqui é a mesma molécula anterior. Então, a composição da primeira, C3H6O, fórmula molecular. Do lado, igualmente, eu também tenho C3H6 e O. Então, mesma fórmula molecular, porém as estruturas são diferentes. O que eu tenho de diferença na estrutura é que vai ajudar na classificação. Eu observo que a primeira estrutura, eu tenho dupla O na extremidade. Sempre que tenho dupla O na extremidade, a gente chama da função aldeído. Quando eu tenho dupla O no meio da cadeia, em um dos carbonos do meio, a gente classifica como cetona. Então, a diferença entre a primeira estrutura e a segunda é a função que ela pertence. A primeira pertence à função aldeído, que é o propanal, e a segunda pertence à função cetona, que é a propanona. Então, quando vou classificar essa isomeria, a gente fala que essa isomeria é uma isomeria de função, devido essa ser a diferença entre as duas moléculas. Continuando a isomeria plana, temos a isomeria de posição. A isomeria de posição, as moléculas são muito mais parecidas e pertencem à mesma função. O que temos de diferente entre essas duas moléculas? Lembrando, primeira coisa, verifica se elas são isômeras. Para verificar se são isômeras, elas devem possuir mesma fórmula molecular e estrutura diferente. Então, começando a fazer a fórmula molecular, identificar o número de carbonos. Então, essa estrutura possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, C6. E o H a gente também vai ter que identificar. Então, são 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui eu tenho 1, 14. E essa é a fórmula molecular dela. Então, sempre lembrar aqui, onde não tem nada, vale uma unidade. Do lado, vou fazer a mesma coisa, contar os carbonos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é C6 e o H. Temos 3, 6,
9, 10, 11, 12, 13 e aqui uma unidade, 14. Então, a forma molecular realmente são iguais. E eu observo na estrutura que elas são diferentes. O que ela tem de diferente? É a posição da ramificação. Aqui eu tenho a ramificação ligada a um segundo carbono e do lado direito eu tenho a mesma ramificação, só que ligado ao terceiro carbono. Então, a diferença entre as duas é a posição da ramificação metil, que uma está no primeiro carbono e a outra está no segundo. Então, o que elas têm de diferente? A posição da ramificação. Daí o nome isomeria de posição. A isomeria plana, ou de compensação, ou metameria, que vamos avaliar aqui. Então, ela recebe esses dois nomes. Ela ocorre em compostos com mesma função química, que diferenciam-se pela posição dos heteroátomos. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono e hidrogênio que a estrutura possa apresentar e ela tem que estar no meio da cadeia. Então, eu observo aqui que eu tenho um heteroátomo. Lembrando que nessa fórmula aqui eu estou omitindo os carbonos, mas existe um carbono aqui e um carbono aqui. Eu observo que a posição desse NH3 é entre o segundo carbono aqui e o terceiro. Quando eu vou olhar a estrutura do lado, eu tenho o NH3 já aqui no finalzinho da estrutura. Então, ele já está ligado ao último carbono. Então, a diferença é que um NH, do N principalmente, né, o nitrogênio, está ligado numa posição central, no meio da cadeia, e aqui ele já está na posição mais à direita da cadeia. E essa é a isomeria de compensação. Então, eu tenho um átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio da estrutura, em locais diferentes. Isso faz dela isomeria de compensação ou metameria. E por fim, o nosso último tipo de isomeria plana, que é a tautomeria. Posso chamar de tautomeria ou isomeria dinâmica, já que eu tenho um movimento que ela estabelece entre os átomos e as ligações. Essa estrutura aqui, ela possui uma ligação dupla entre carbono, que está posicionado aqui, e oxigênio, enquanto que a outra estrutura possui uma ligação dupla entre carbono e carbono. O que ocorre de verdade é o rompimento dessa ligação entre o oxigênio e o carbono, e essa ligação ela é formada entre os dois carbonos. Quando é formada essa ligação entre os carbonos, um dos 3 hidrogênios tem que sair. Quando esse hidrogênio sai, ele se liga ao oxigênio que perdeu uma das ligações. E aí eu tenho exatamente a formação dessa molécula do lado. Então, a tautomeria é uma isomeria dinâmica. Ela está em movimento entre essas duas estruturas. Então, ela fica em movimento entre o etanol e o etenol. Então, essa é a isomeria, tautomeria ou dinâmica. Então, esses foram os casos de isomeria plana. Essa foi a nossa revisão dos conteúdos até agora ministrados. Até a próxima aula e continue estudando.